Bom, agora você pode estar se perguntando, Bi, eu já entendi que existem duas sacolas de perguntas, eu já entendi as de sim ou não e as de WH. Mas por que duas sacolas de verbos? O que diferencia o verbo be de todos os outros verbos existentes? O que torna eles diferentes um do outro? Bom, basicamente, coloque isso na sua cabeça porque isso vai ficar melhor explicado para você na próxima aula. Mas basicamente, o verbo be, ele não precisa de auxiliar para estar em perguntas e negativas. Ele não precisa de auxiliar. Perceba, ó, ele não precisa de auxiliar em nada. Tem várias perguntas aqui, você não tem nenhum verbo auxiliar, ó. Where are you from? How are you? Are you okay? Eu não precisei de nenhum auxiliar para ele estar em perguntas. E se eu estivesse falando de negativas também, you aren't okay. Então você não tá bem, ó. You aren't okay. Não precisa de auxiliar nenhum, simplesmente falei. Então o verbo be, ele não precisa de auxiliar para ser colocado em forma de pergunta. Guarde isso na sua cabeça. E os outros verbos? Os outros verbos, eles precisam de auxiliar e respostas não, para serem colocadas em perguntas e em negativas. Vocês estão comigo? Agora me mandem aí. Tô com você, Bi. Quero saber, senão eu me sinto sozinha. Tô com você, Bi. Enfim, então, ó, tô te explicando. O verbo be, ele não precisa de auxiliar para estar em perguntas negativas. E os outros verbos, eles precisam de auxiliar. Bi, que auxiliar é esse? Como é que eu vou usar esse auxiliar? Calma, é assunto para a próxima aula e para outra também. A gente vai falar na próxima aula sobre como a gente faz esses dois tipos de perguntas, WH, sim ou não, com os outros verbos. É uma aula um pouquinho mais densa, porque essa aula é mais simples. E na outra aula ainda a gente vai falar sobre o presente simples. Como é que a gente pode falar sobre qualquer verbo no presente. E aí, de novo, a gente vai falar sobre verbos auxiliares. Então, calma que essa hora vai chegar, mas a gente tem que ir encarando as coisas de pouco em pouco para conseguir entender. Ah, que bom, galera, tô com você, isso aí mesmo. Quero saber que eu não tô sozinha, porque já pensou? Você fica falando aí, enfim. Você não tá aí no seu WhatsApp, tem que estar em modo aula. Modo aula, você que tá aqui agora comigo, você que estiver ouvindo o podcast, enfim, não importa. Então, olha como é esclarecedor quando você começa a entender que existem dois tipos de perguntas e você consegue separar. Ou a pergunta vai começar com uma palavra de WH, ou vai começar com não uma palavra de WH. Se ela começar com uma palavra de WH, eu já sei que eu posso me delongar mais, que eu posso falar mais. E eu sempre gosto de contar o exemplo de uma menina que eu preparei para fazer uma entrevista de emprego em inglês. E ela falava inglês super bem, mas ela não sabia dessa diferença das perguntinhas de WH e de sim ou não. Então, quando eu fazia alguma pergunta para ela com WH, por exemplo, às vezes era super curta, falava sim ou não. E às vezes uma pergunta de sim ou não, ela super se delongava. E eu falei pra ela, olha, além de você saber falar inglês, você tem que saber responder o que é perguntado. E isso também vai ser avaliado pra você. Ah, então eu vou ficar mecânico, Bi? Vou ficar pensando toda hora em o que estão me perguntando? Claro que não. Como tudo na vida no começo, quando você não está familiarizado, você tem que pensar um pouquinho mais. Mas hoje em dia, vocês acham que eu penso que existe isso? É natural pra mim ouvir um what, um how. Pera aí. É uma perguntinha que eu posso fazer mais. Eu ouvi uma perguntinha que começou aí com o verbo be, não começou com, ou começou com auxiliar, que você vai ver na próxima aula, mas não começou com WH, eu nem gasto saliva, eu nem passo muito tempo respondendo. E vamos ver mais exemplos aqui disso, tudo bem? Vamos continuar fazendo esse exercício? Pegar uma frase na afirmativa, transformar numa perguntinha de sim ou não, e então transformar numa perguntinha de WH? Vamos colocar mais aí. Então, olha. She is hungry. She's hungry. She's hungry. Ela tá com fome. Ela tá com fome. Então, ela está com fome. She's hungry. Como é que eu faço a perguntinha? Is she hungry? Is she hungry? Ela está com fome? Ela está com fome? Perceba só, em português a gente coloca só interrogação. E muita gente tem mania de achar que em inglês é só colocar interrogação. She's hungry, she's hungry. Você mudando a entonação vai dar o resultado. Não vai dar o resultado. Você tem que fazer essa alteraçãozinha aqui que a gente fez, beleza? Transformei numa perguntinha de sim ou não, né? Por que é de sim ou não? Yes, no. A menina tá com fome, a menina não tá com fome. Não tem muita opção pra isso. Beleza? Aí, ó, vamos pensar numa perguntinha que poderia ser de WH aqui. Vamos perguntar o how are you mesmo.
How are you? Como você está? Esse como você está é pra cumprimentar, mas também pra perguntar qual que é a situação da vida da pessoa. I am hungry. Então, ó. She's hungry. Is she hungry? Yes. No. How are you? Como é que você tá? I am hungry. I'm hungry. Quem nunca já não teve com tanta fome que nem respondeu como é que tava o dia, enfim, já falou logo, ai, tô com fome. Tô com fome, é isso aí, não quero, preciso comer, enfim. Então vocês percebam só como eu consegui mudar aqui essas circunstâncias. Vocês vão ver que aqui, olha, a gente tem que pensar em um contexto que uma frase de WH se encaixe. Na próxima aula, quando a gente for falar desses dois tipos de perguntas, WH, sim ou não, com todos os outros verbos existentes, ou seja, automaticamente usando auxiliar, né? Porque a gente já conversou que esses outros verbos se diferenciam do verbo be, porque eles precisam de um auxiliar para serem colocados em perguntas negativas, vai ser mais fácil ainda. É mais denso, mas é mais fácil ainda. Mais exemplos, vamos continuar. A Kátia perguntou, poderia ser também o que ela quer comer? Seria uma pergunta específica? Sim, seria uma pergunta específica, mas eu não quero fazer essa pergunta específica porque essa perguntazinha vai usar o verbo querer, que é o like, né? What would you like? Enfim, vai usar um verbo aí que eu não quero que use, porque se usar eu vou ter que usar auxiliar e ser tema da aula que vem. Então eu tentei fazer uma pergunta de um jeito que eu conseguisse usar o verbo be, que é o verbo que eu tô querendo utilizar nessa aula. Mas tem como sim fazer uma pergunta se ela está com fome, mas essa pergunta aí é uma perguntinha, enfim, uma perguntinha que eu vou ter que usar outra estrutura que eu não quero abordar aqui, tudo bem? E essa perguntinha aqui já está com fome, né? Ó, is she hungry? Is she hungry? Ela tá com fome? Teria como perguntar de outro jeito, usando uma palavrinha de WH com o verbo auxiliar, mas eu não quero me atentar nisso agora, beleza? Então, ó, lembra que nessa aula a gente tá falando dos dois tipos de perguntas com o verbo be. Na aula que vem, os dois tipos de pergunta com os outros verbos, ou seja, a partir da aula que vem você recebe o seu diploma de saber fazer perguntas em inglês específicas, ou de sim ou não, com o verbo be, ou com todos os outros verbos existentes, ou seja, seu diploma de ser perguntador. Pode encher todo mundo de pergunta, e automaticamente, quando você começa a entender como é que a gente faz perguntas em inglês, você começa também a ser não só um perguntador melhor, mas você também começa a ser uma pessoa que responde melhor também. Você começa a ser mais adequado, responder melhor. É o que eu disse, a gente nunca pode tentar entender o inglês pelo português. E se isso não acontece no português, isso não vai acontecer no inglês. Não é assim. E ao mesmo tempo, a gente não pode pensar que entender isso vai nos aprisionar. Pelo contrário, isso vai nos libertar. Você não vai passar vergonha na entrevista de emprego, na hora de estiver conhecendo um gringo, uma gringa, viajando. Se a garçonete perguntar pra você, olha, are you ready to order? Are you ready to order? Tá pronto pra pedir? Seria tá pronto pra pedir? Are you ready to order? Tá pronto pra fazer seu pedido? Você sabe já, você não precisa nem entender direito, você não precisa nem ter entendido o contexto. Se você não ouviu uma perguntinha de WH, você já sabe, tem que responder sim ou não. Aí você responde qualquer coisa. Se você não entendeu, pelo menos você não fica sem responder yes, no. Você já pensou? Se você não sabe o que é a perguntinha de WH de sim ou não, você escuta isso. Se você não conhece, não consegue entender pelo sotaque, enfim, você não sabe nem como é que você pode começar a responder. Talvez você vai querer ficar ali se desenvolvendo uma coisa que nem precisa. Are you ready to order? Sei lá o que essa mulher falou, mas ela não começou com WH, então eu sei que eu posso responder sim ou não. Então vou responder aqui um sim, ver o que dá. Tudo bem? Então olha como te salva. Are you ready to order? Are you ready to order? Uma perguntinha aí do seu dia a dia. Enfim. Outra perguntinha que eu não queria também entrar, porque vai entrar outra estrutura, mas tudo bem. Are you doing fine? Are you doing fine? Are you doing okay? Você tá bem? É um outro jeito de perguntar, ao invés de how are you doing okay? Você tá bem? Você tá bem? I'm okay. I'm okay. Mais jeitinho. Então, esse are you doing começou aqui, ó. O are you... mas Bi, por que eu respondi aqui I'm okay e não só sim ou não? É uma resposta curta ainda, mas você não respondeu sim ou não, porque tem uma outra estrutura aqui que a gente logo vai estudar também. Beleza? Mas é só você pensar. Se você só tem o verbo be na frase, vai ser uma perguntinha de sim ou não. Então, ó. She's hungry. Is she hungry? How are you? I'm hungry. Enfim, continuando para sempre, para sempre, para sempre. Então, ó, colocou na sua cabeça que existem dois tipos de pergunta, colocou na sua cabeça que existem dois grupinhos de verbos, e entendeu que esses dois tipos de perguntas são perguntas específicas e perguntas de sim ou não, e entendeu também que existem dois tipos de verbos, beleza? E a gente entendeu a diferença entre eles, tudo vai ficar mais claro na próxima aula quando a gente continuar falando. Como eu já disse, geralmente a gente vai usar esse verbo be em situações mais introdutórias. Em situações mais introdutórias. Ou seja, situações que a gente está conhecendo alguém. Lembra? What's your name? How old are you?
Where are you from? Are you okay? Enfim, a gente vai nessas situações que você vai conhecer alguém ou começar uma conversa com alguém. Mas depois, quando a gente quiser se adentrar e perguntar onde a pessoa trabalha, work, onde ela estuda, study, o que ela faz, do, o que ela gosta de jogar, play, o que ela gosta de assistir, watch, tá vendo? A gente vai ter vários outros verbos, other verbs. E porque a gente vai ter outros verbos, a gente vai precisar fazer as perguntinhas de WH e as perguntinhas de yes or no, de sim ou não, com outros verbos. E essas perguntinhas, elas vão precisar de auxiliar. E esse é o tema da nossa próxima aula. Espero que você esteja empolgado, porque realmente vai ser muito incrível. Mas eu gosto de começar a construir esse conhecimento para que você comece a alinhar as coisas na sua cabeça. Então, já estou te deixando bem claro. Toda vez que você vir perguntinhas ou estruturas com o verbo be, ele não precisa de auxiliar. Então, Bi, eu tenho que colocar do, tenho que colocar does. Quando que eu coloco? Bom, já saiba onde você não coloca. Você não coloca em perguntinhas ou em afirmativas, em qualquer coisa que tenha aqui o verbo be. Você não tem que, você viu que tem verbo be, que o verbo da frase é o verbo ser, estar, esquece, não tem que colocar do, não tem que colocar does, não tem que colocar auxiliar nenhum. Então, se você não sabe onde você tem que colocar ainda, pelo menos você já sabe onde você não tem que colocar. Verbo be, em pergunta, em negativo, em afirmativa, ele não precisa de auxiliar nenhum. Então, não tem que colocar do, não tem que colocar does, não tem que colocar nada. É ele e pronto. She is hungry. Is she hungry? How are you? Percebe? Ó, ele domina a frase, ele não vem junto com auxiliares, tudo bem? Então, quero que você comece a entender isso. E aí, você que está aqui me assistindo, pode começar a me perguntar e eu encerro com você aqui que está no podcast, beleza? Então, se você tem perguntas, foi uma aula que eu falei, essa ia ser mais tranquilinha, por quê? Porque eu queria colocar os conceitos na sua cabeça, começar a colocar na tua cabeça que existem dois tipos de perguntas, começar a colocar na tua cabeça que existem dois grupos aí de verbos, a sacolinha, a sacolona, hashtag sacolinha, hashtag sacolona. A gente já viu aqui dos dois grupos de verbos com a hashtag sacolinha, você viu que não é nada difícil, a gente pensou em afirmativas, pensou na frase ali numa pergunta de sim ou não e numa frase uma pergunta de WH. E não foi nada difícil, né? Não tô me delongando muito, senão eu vou começar a falar do tema da aula que vem aqui, vou começar a misturar tudo e vai ficar muito longo. E eu sou contra aulas muito longas, porque eu mesma não gosto de assistir quando a aula é muito longa, isso me desmotiva. E eu não quero que você olhe para uma aula minha e pense, meu Deus, tenho que ter paciência para ver essa aula da Bíblia. Mas, pelo menos, eu fico feliz que eu já consegui te explicar isso, consegui passar isso para você.